Olá, turminha, tudo bem? Estou eu aqui de novo, né, para a gente continuar a nossa segunda-feira. Vocês já assistiram a aula deliciosa de hoje de português, que foi sobre receita, né? E aí agora a gente vai estudar geografia, nossa aula de toda segunda, tá bom? E vamos lá, começar, certo? Vamos começar corrigindo a atividade da ficha de vocês, que foi passada na aula anterior, né? Página 101, certo? Ficha, página 101. Nome completo e data da atividade, tá? Foi feito dia 14 do 9, na segunda-feira passada. Aliás, segunda-feira passada, tá bom? Vamos lá fazer a correção, né? Primeira questão. Observe a ilustração a seguir. Ela representa um fato muito importante na formação do povo brasileiro. Faça uma legenda que explique o que está acontecendo. Ó, aqui, gente, são várias embarcações e aqui são índios. Então, a gente já deduz o quê? Que aqui foi o momento da chegada dos portugueses ao Brasil, né? A descoberta. E aí, vocês iriam fazer essa legenda aqui, tá? Da forma que vocês acharem melhor. Vocês podem colocar os portugueses chegaram, né, com seus navios ao Brasil, e quando aqui chegaram viram que já existia um povo, né, os índios, tá bom? Isso aqui pode ser uma legenda, tá? Mas essa imagem, ela diz isso, né, que aqui são os índios que já habitavam aqui no Brasil, e as caravelas, né, com a chegada dos portugueses no momento da descoberta. Certo? Segunda questão. No espaço a seguir, desenhe objetos que façam parte da cultura indígena, tá certo? Então, aqui vocês poderiam desenhar armas de caça, certo? Os cocá que eles usam na cabeça, as roupas, né, que eles usam, né? Cestos, lembra que a tia falou que eles fazem muitos cestos, né? Pode desenhar aí também, tá certo? Terceira questão. Escolha um dos objetos produzidos pelos indígenas que você desenhou, pesquise e descreva para que ele é usado, certo? Então, essa resposta ela é pessoal, tá bom? Vocês iriam escolher o objeto que vocês desenharam, que a tia não sabe, né, qual foi, é pessoal, cada um desenhou objetos diferentes. Iriam escolher pesquisar para que ele é usado e escrever aqui, ok? Cada um fez de forma diferente. Quarta questão. A tabela a seguir apresenta uma série de palavras comuns do nosso dia a dia. Pinte de verde as que são de origem indígena. Então, vamos lá. Ó, as que são de origem indígenas. Tamanduá, né? Sim, né? Caderno, não. Então, vamos pintar dessa coluna aqui, a gente vai pintar tamanduá, né? Aipim, que é a nossa macaxeira, que a gente conhece aqui como macaxeira, tá bom? E sol. Caderno, rua e videogame, não, tá bom? Tamanduá e aipim. Nessa coluna, a gente vai pintar, ó, sabiá, certo? E a pipoca. Se vocês não sabem, também são de origem indígena essas palavras, tá bom? Então, martelo, cidade e ventilador, não, ok? Aqui, sabiá e pipoca. Nessa coluna aqui, ó, jacaré, certo? Amapá, também, tá bom? Então, camelo, Copacabana e bicicleta, não. Jacaré e Amapá, ok. Certo? Dessa coluna aqui, ó. Tapioca, paçoca e pereba, tá bom? Pereba que a gente conhece como o quê? Como uma ferida, né? Quando a gente tá com ferida, a gente tá com pereba, viu? Então, tapioca, paçoca e pereba, sim. Calça e televisão, não. Ok? E aí, depois da correção da nossa ficha, a gente vai lá para o livro também, corrigir.
a página 181, certo? Que foi passada para casa também. Vamos lá. O local onde você vive apresenta influências deixadas pelas culturas indígenas. No mapa a seguir, observe a localização dos principais grupos indígenas em nosso país e responda às questões propostas. Ó, certo? E aí nesse mapa, é porque está bem pequenininho, não dá para vocês verem, ó. Mas aqui tem os grupos indígenas, os nomes, ó. O laranja, né? Aruaque, Caraíba, Charrua, Jé, Pano, Tucano, Tupi-Guarani e outros grupos aí que são, né, desconhecidos, certo? Primeira questão. Identifique qual grupo indígena é nativo da região onde você vive atualmente e anote no espaço abaixo. Bem, aqui em Maranguape mesmo, né? Em Maranguape a gente não tem, mas a tia falou na aula passada dos dois grupos, lembra? Que são próximos a nós, que é quem? Os Pitaguaris, né, do Maracanaú, e os Tapebas, que vivem na Caucaia, certo? Pitaguari e Tapebas, tá bom? A tia falou na aula passada, certo? E a segunda questão, ó, com a ajuda do professor ou de um familiar seu, faça uma pesquisa em livros e na internet sobre o modo de vida do grupo indígena que ocupava a região onde está localizada a sua comunidade. Anote nas linhas a seguir as principais informações e influências desse povo, tá bom? Então, essa resposta era pessoal, tá? Porque vocês iriam pesquisar na internet sobre os Pitaguaris e os Tapebas. E aí vocês poderiam colocar aqui onde eles viviam, né? Atualmente, onde eles vivem, né? O que eles fazem, tem lá na internet, né? Muitos trabalham, né? Porque hoje em dia os índios não, daqui, né? Da nossa região, não vivem mais como a gente vê no filme, que vive só caçando, que vive fazendo festa, né? Não, eles trabalham, né? Inclusive lá em Maracanaú, gente, tem uma escola indígena que se chama Chuí, né? Que essa escola, todos os professores são indígenas, né? Lá dos Pitaguaris. E para entrar nela tem que ser também da tribo Pitaguari, né? Os alunos lá também são indígenas. Lá eles estudam todas as culturas indígenas, tá bom? Lá tem a escola, em Caucaia eu não sei. Certo? E aí vocês iriam colocar as principais observações da pesquisa de vocês, tá? Sobre os Pitaguaris e sobre os Tapebas, tá bom? Vamos para... Depois da página 181, tá? Vocês iriam para a página 183, que a tia até explicou como era que ia ser feita essa atividade aqui da página 183. Ó. Só um instante que eu estou aumentando para vocês visualizarem melhor. 183, pronto, tá aqui, ó. Ficou bem melhor, né? E aí a tia explicou essa atividade, né? Todos nós temos um nome e um sobrenome. O sobrenome nos dá uma identidade de família e está relacionado à nossa antecedência, né? As pessoas que vieram antes da gente, né? Como nossos pais, nossos avós, nossos bisavós e etc. Por isso, a maioria dos sobrenomes é muito antiga e teve origem em outros locais. Vamos investigar se na sua comunidade existem muitas famílias com sobrenomes com origem portuguesa? Então, vamos lá, foi o que a tia falou. Que vocês pegassem a tabela da página 37 do material de apoio e lá estavam listados alguns sobrenomes de origem portuguesa, né? E se a sua família, né, a família do seu pai, da sua mãe, né, possuísse algum sobrenome daquele, vocês iriam só marcar um X no sobrenome que era da sua família, que aí vocês já ficaram sabendo que era originado de Portugal, tá bom? Porque não tem como a gente fazer essa pesquisa, né, com outras pessoas, né? A gente não pode, né,
sair ainda, né, para todos os locais, e aí a tia pediu só que vocês fizessem assim, tá certo? E na explicação de hoje, a gente vai para a página 184. Nós falamos dos povos indígenas na aula passada. Na aula de hoje a gente vai falar sobre africanos, né? Quem já assistiu um filme que fala sobre a África, né? Quem assistiu Pantera Negra, né? Que fala sobre a África, sobre os africanos, né? O Pantera Negra, ele vivia lá, né? Então vamos lá. Depois que os portugueses chegaram ao Brasil, diversos povos de origem africana foram escravizados e forçados a vir para cá trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, né? Um produto muito valorizado no período pré-colonial, no período colonial. Então, assim, depois que os portugueses chegaram aqui, né? O que é que eles fizeram? Eles foram desfrutar de todas as nossas riquezas, né? E uma delas era o quê? As lavouras de cana-de-açúcar, né? Era um produto que tinha muito valor aqui nessa época. E eles precisavam de pessoas para trabalhar, né? Para plantar, para colher. E o que é que eles fizeram, gente? Eles pegaram os africanos, né? E escravizaram. Trouxeram para cá para trabalhar de graça, ó, forçados, né? Aqui nas lavouras de cana-de-açúcar, tá bom? Os africanos, eles trouxeram muitos conhecimentos que foram incorporados pelos portugueses e pelos indígenas, né? Porque os portugueses e os indígenas já estavam aqui. E aí veio outro povo, né, para cá, que foi quem? Os africanos, né? Da mesma forma que eles também, né, assimilaram várias culturas, né, dos portugueses e dos indígenas também. Até hoje, existem comunidades tradicionais chamadas de quilombolas, que fazem referência às vilas constituídas de africanos que fugiram da escravidão, né? Porque eles trabalhavam demais e aí chegava um momento que eles queriam fugir porque eles estavam muito cansados, né? Então aqui, ó, fala sobre de como era a vida do Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares se formou em uma área onde atualmente fica a divisa entre Alagoas e Pernambuco. No começo, era composto exclusivamente de africanos de origem angolana, fugidos do trabalho escravo das fazendas de cana-de-açúcar da região. Mas, nos 100 anos de existência do lugar, índios e brancos marginalizados também se juntaram à população negra. No auge, Palmares era um povoado grande para os padrões da época, abrigava 20 mil habitantes e incluía 9 aldeias chamadas de mucambos, né? E quem era o líder, né, lá do quilombo, né? Era chamado de Zumbi, né? Que chama Zumbi dos Palmares, que está aqui a foto dele, ó. Ele era um grande lutador, né, dos povos, né, africanos, né? Todos eram bem negros, né? E aí, ele não queria que esse povo fosse escravizado, né? Queria que eles recebessem dinheiro para trabalhar, né? Não trabalhar de graça, né? E aí, ele que era o líder, o Zumbi dos Palmares, assim que ele era conhecido. O Quilombo dos Palmares foi uma grande comunidade formada por pessoas que buscavam liberdade e que encontraram na união uma maneira de resistir. Porque eles viram que só uma pessoa, no caso, só o Zumbi dos Palmares, não ia conseguir. Mas se todos se unissem, eles iam conseguir ficar livres, né? Não trabalhar mais como escravos, tá bom? E aí essa, né, é a contribuição dos africanos, né? Como que eles chegaram aqui? Eles chegaram aqui através dos navios que trouxeram eles lá da África para o Brasil, para cá, para poder serem escravos e trabalhar na cana-de-açúcar, certo? E tem a atividade que vocês vão realizar em casa. E aqui fala de outros povos, né? Que durante os primeiros anos da colonização, o Brasil se formou da mistura de quê que a gente estudou agora? Índio, português e africanos, né? 3 povos que a gente acabou de conhecer.
Porém, com o passar do tempo, outros povos também vieram para o Brasil em busca de um lugar para viver e construíam lá para suas famílias, né? O Brasil era muito rico, muito grande, muito bonito. E aí as pessoas que estavam sofrendo no seu país, né, decidiram também vir para cá. E esse movimento de pessoas de um lugar para o outro, ele é conhecido como migração. E teve uma grande influência na formação do povo brasileiro. Então, gente, no Brasil nós temos vários tipos de povos, né? Nós temos pessoas italianas, nós somos pessoas africanas, nós temos portugueses, nós temos também descendentes de índios, né? Então, são vários tipos de povos, né? E aí, aqui tem um gráfico, certo? Sobre a entrada dos imigrantes no Brasil, né? E aí tem a quantidade de italianos, foi bem grande, né? Ganhou os italianos. Depois vieram os portugueses, Então, os italianos passaram os portugueses, né? Temos povos espanhóis, sírios e libaneses, japoneses, alemães e aqui são outros povos, né? Ou de outros locais, certo? Também. E aí, aqui a gente vê o quê, Japoneses trabalhando em plantação de café, que o Brasil também era muito rico em plantações de café, valia muito dinheiro. E aí os fazendeiros precisavam de pessoas para trabalhar, E aí os japoneses iam lá trabalhar, né? Só que já não eram mais como escravos, tá? Já recebiam dinheiro. Viu, pelo trabalho? Aqui, casa de pedra, típica das cidades italianas, Isso aqui não é na Itália, isso aqui é em Santa Catarina, né? Que no caso lá vive muita gente de origem italiana e eles construíram, né? Da forma da Itália, eles construíram lá em Santa Catarina. Aqui, construções características da Alemanha, que é em Blumenau, também Santa Catarina, Nem parece que é aqui no Brasil, mas aqui é o quê? Os alemães que construíram, da mesma forma lá da Alemanha, eles fizeram aqui, lá em Santa Catarina, que tem muita gente também alemão, né? Por isso que o povo de lá é muito branco do olho azul, certo? Então, hoje, nós podemos estudar, né, outros povos, né? E nós sabemos agora que além dos portugueses que descobriram o Brasil, né, nós temos também descendentes portugueses aqui, índios que já moravam aqui, que ainda tem aqui até hoje. Tem também os africanos que nós estudamos hoje, né, que vieram para cá através, né, para trabalhar como escravos, né? E aí a gente viu que tem muito mais que isso, né? Alemães, italianos, né? Se você for em outras regiões aí do Brasil, vocês vão ver como o povo é muito branco do olho azul, né? Não é brasileiro, né? Nós somos morenos, certo? Então, nós temos, no nosso Brasil, nós temos vários tipos de povos, vários tipos de pessoa, né? Mas, o que é mais importante de tudo isso? Que todos nós, para Deus, né, somos importantes. Independente da cor da nossa pele, independente da cor do nosso cabelo, da cor do nosso olho, nós somos pessoas, tá bom? E somos importantes para Deus. E outra coisa bem importante que eu não posso esquecer, somos todos iguais. Independente de onde a gente veio, independente da cor que a gente tem, do nosso cabelo, se é liso, se é enrolado, não importa. Somos todos iguais, tá bom? Realizem a atividade, tá? Qualquer dúvida vocês vão procurar a tia Camila e a tia Marcela. Boa segunda, que Deus abençoe mais uma semana pra gente, tá? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.